Mensagem de fé, com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem de fé. Glória a Deus, aleluias. Estamos de volta aqui com mais um programa Mensagem de Fé, aqui pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz. Eu tenho a alegria de trazer ao seu coração mais este manancial da Palavra de Deus para a sua vida. E eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira, aqui de Cuiabá, Prédio das Américas. E de segunda a sexta eu trago o programa Mensagem de Fé pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz e também pelo meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Inclusive vou daqui a pouco falar sobre ele. E temos também a transmissão pelo Facebook da Rádio Adorai FM 106.9. Então esteja ligadinho conosco, que o Senhor vai trazer ao seu coração uma boa, gloriosa, perfeita palavra que vai ser uma direção para a sua vida, tá bom? Muitas pessoas vão falar assim: nossa, que palavra, eu nunca ouvi falar sobre isso. E eu quero convidar você para nós orarmos ao Pai. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos juntos aqui, que vamos estar juntos na Tua presença. Coloco, Senhor, a minha vida diante do Teu altar. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha cobrindo-me, meu Deus, com o poder do Senhor, revestindo-me com o Teu Espírito, e que as palavras, Senhor, que saírem da minha boca hoje possam ser um refrigério a cada coração. Meu Deus, pessoas que têm andado desesperadas, achando, Senhor, que não tem mais jeito para ela por conta dos seus pecados, por conta dos seus fracassos, mas o Senhor tem sempre uma direção para cada um dos seus filhos. E é debaixo da Tua direção, Senhor, que eu quero trazer este programa de hoje, fazer, Senhor, cada um dos Teus filhos trazer à memória aquilo que traz esperança, aquilo que dá esperança, pois nós sabemos que só no Senhor nós vamos viver e vamos colher o Teu melhor. Por isso, em nome de Jesus, eu oro desde já e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, continue ligadinho conosco, é uma horinha só de programa. Algumas pessoas acham até muito tempo para falar a palavra, mas, queridos, eu tenho um canal do YouTube, chama Claudemir Ribeiro esse canal. Inclusive eu quero convidar você a se inscrever nele. Nesse canal eu tenho ali mensagens curtas. Então você, pastor, eu quero ouvir mensagens mais curtinhas. As mensagens curtas, Deus fala com a gente, né? Mas ali é só um maná, né? Uma porçãozinha diária ali. Aqui essa mensagem, durante esse programa que nós fazemos aqui, é um tutano. Quem gosta de comer tutano, né? Eu gosto de tutano, quando você pega o osso ali, cozinha e dentro do osso tem um tutano gostoso, é uma maravilha. Aquilo dá substância. E a palavra de Deus vai trazer substância para a sua vida, tá bom? Então você que ainda não é inscrito no meu canal, ainda dá tempo de você entrar lá, para o que você está fazendo, pega o seu smartphone, entra lá no canal Claudemir Ribeiro. Isso mesmo, eu tenho mostrado para as pessoas que estão me assistindo, né, como que faz, né? Você vai entrar, aqui é o YouTube, tá vendo? Aqui é o YouTube. Aí tem uma lupinha, tá vendo? Uma lupinha aqui, ó. Você clica na lupa e escreve Claudemir Ribeiro. Eu vou clicar em cima da foto que tem aqui. Por quê? Porque eu já estou, né? Eu já estou inscrito. E o canal é o meu canal, né? Então o que vai acontecer? Você vai entrar, agora no momento da gravação dessa mensagem, nós estamos com
453 inscritos, glória a Deus. Deus tem abençoado, nosso canal está crescendo. E eu peço a você, queridos, que você que tem assistido, deixe seus comentários. É muito bom, muito importante quando você deixa um comentário em uma palavra ministrada por nós aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Você entrar lá no meu canal do YouTube, comentar, Deus tem falado com você, em que parte que Deus tem falado com você. Deixa seu joinha também, aproveita e compartilha com a sua rede de amigos. Você que está me ouvindo agora, você quer ser evangelista, né? Você quer evangelizar as pessoas. Olha, gente, todos os dias estão morrendo pessoas à nossa volta. Muitos dos que estão morrendo sem salvação, sem aceitar Jesus, sem ouvir a palavra de Deus. E você quer levar a palavra de Deus e você não sabe como. Então você é um candidato a se inscrever no meu canal. Todo dia de segunda a sexta eu coloco, logo de madrugada, eu coloco uma mensagem de fé, um pão diário, uma mensagem de 3 minutos. E você vai ouvir, vai comentar ali também, né? Deixar o seu joinha e compartilhar. Eu quero convidar você para compartilhar com 10 pessoas, não precisa de mais. Pessoas do teu relacionamento, da tua família, para elas receberem o mesmo alimento espiritual que você está recebendo e receber Jesus. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando e Ele tem pressa de que nós sejamos os seus arautos para proclamar as verdades espirituais a todas as vidas, tá bom? Então seja você também um participante da obra de Deus juntamente comigo, tá? Eu sou pastor da Igreja Videira, aqui de Cuiabá, e tenho um ministério evangelístico. Isso mesmo, Deus tem me colocado a fazer obras evangelísticas, e esse trabalho que eu faço na Rádio Adorai FM 106.9, esse trabalho que eu faço no canal do YouTube, compartilhando a palavra de Deus, faz parte do meu ministério evangelístico, e eu quero que você seja envolvido neste ministério em nome do Senhor Jesus, amém? Então, queridos, eu quero falar hoje a respeito de algumas verdades que estão na palavra de Deus, lá no livro de Hebreus capítulo 10. E eu estou falando aqui, numa sequência de pregações, hoje é a nossa 14ª pregação a respeito dos paradigmas do favor de Deus. Que favor de Deus é isso? É o favor imerecido, a graça, né? A graça de Deus. E eu quero que você seja não somente um ouvinte, mas um participante das coisas dos céus. Por isso eu quero que você preste atenção, pega a sua caneta aí, escreve. Você quer, pastor, eu gostaria muito de receber o esboço dessa ministração. É só você falar comigo. Você pode, como que eu falo com o senhor, pastor? Através do telefone. Você pode ligar para mim ou mandar um WhatsApp. É 65999 695100. 65999 695100. Ou você entra lá no canal do YouTube. Na mensagem que eu mandei, você vai lá que faz um comentário. Pastor, eu quero falar com o senhor. Deixa lá no comentário o seu WhatsApp que eu entro em contato. Ou eu mando o meu e nós vamos passar para você alguns esboços de palavras que nós temos ministrado aqui na rádio, né, que tem sido bênção para a sua vida. Me fala qual é a palavra que eu te passo, tá bom? E assim nós vamos fazer a obra do Senhor juntos. Eu quero que você medite comigo aí sobre essas verdades da palavra de Deus que estão lá em Hebreus capítulo 10, a respeito da nossa salvação, tá bom? Eu quero falar a respeito da nossa salvação. Vou falar hoje e vou falar na próxima mensagem, a 15ª mensagem, também vou falar a respeito das verdades da salvação, tá bom? Então, queridos, a vontade de Deus para as nossas vidas é que os seus filhos venham a Ele. Isso mesmo, Deus quer que nós que somos filhos, vamos a Ele, cheios de toda a confiança, de toda a ousadia que possível nas nossas vidas. Então, sabendo que não há mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Então, você vai a Deus com ousadia e confiança, sabendo que não há mais condenação sobre você. Por quê? Porque toda a condenação já passou. E diante de nós, Deus preparou para as nossas vidas o quê? Um futuro cheio de esperança, aleluias. Um futuro cheio de esperança por causa da graça de Deus, esse favor imerecido que nós recebemos dele. Só que, queridos, infelizmente,
Não são muitos irmãos que creem nessas verdades que eu estou falando aqui. Muitos irmãos ensinam que nós que aceitamos Jesus, que somos crentes, podemos perder a salvação. Muitos ensinam assim e creem assim, né? Inclusive eu reporto você a entrar no meu canal do YouTube e assistir aquela série que tem lá sobre o poder de crer corretamente. Eu tenho uma série lá no meu canal, tem 123 mensagens lá gravadinhas. Você assiste na sequência, porque quando você crê correto, você tem a atitude correta. Quando você crê errado, a tua crença vai desenvolver em você atitudes erradas. Então muitos ensinam que nós servos podemos perder a salvação. E aí traz o que para a vida das pessoas? Medo. Traz insegurança no meio do povo de Deus. E eu creio, queridos, que no meio do povo de Deus nós não podemos viver cercados pela insegurança e pelo medo. E quando usam textos da Bíblia para servir de base para a teoria dela. E olha só, queridos, esse texto de Hebreus 10, ele é muito usado para provar teses para aquelas pessoas que acreditam na perda da salvação. E nós podemos chegar, quando nós usamos o texto isolado, nós podemos chegar a conclusões equivocadas a respeito de nós sermos salvos, de possuirmos a vida eterna garantida. Lá no livro de Hebreus, eu quero que você entenda comigo, eu quero que você participe comigo até o final, para você entender o que eu estou falando a respeito desse texto, a respeito de não perder a salvação. Porque pessoas usam esse texto para dizer, não pastor, crente perde salvação. Então, eu quero que você fique comigo até o final, para você descobrir essas verdades sobre a sua vida. Em Hebreus 10, 26 fala assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, queridos, para nós compreendermos o contexto aqui de Hebreus capítulo 10, nós vamos dividir o texto na obra das três pessoas da Trindade. Isso mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro, nós temos a vontade de Deus. Depois, o que nós temos? Nós temos a obra do Filho, de Jesus, a obra consumada. E então, em terceiro lugar, nós temos o testemunho do Espírito Santo. Se nós entendermos a obra completa das três pessoas da Trindade, não podemos compreender Hebreus 10, 26. E eu quero ver com você sobre cada um desses três elementos aqui, sobre cada um dessas três pessoas da Trindade, para nós entendermos esse texto de Hebreus 26, 10, versículo 26, tá bom? Então, acompanhe aqui, não saia, continue ligadinho, porque Deus vai falar com você e você vai ter a sua vida. Olha, você não vai viver mais a sua vida debaixo da condenação. Você vai viver a sua vida debaixo da glória de Deus, debaixo da segurança de Deus, e você vai ter, olha, uma confiança plena naquilo que Deus fez sobre cada um de nós, das nossas vidas. Então, a vontade do Pai. Lá em Hebreus 9, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Sabe, queridos, essa salvação aqui, ela não significa a salvação da condenação do inferno, tá bom? Por quê? O que ele fez na sua primeira vinda, que Jesus fez na primeira vinda, se refere à glorificação do nosso corpo. Então a glorificação do nosso corpo vai acontecer por ocasião da sua volta, da volta de Jesus. Então nossos corpos serão purificados, porque o nosso corpo não foi purificado ainda, glorificado. Na verdade, com a volta de Jesus, o nosso corpo vai ser glorificado. Então a palavra de Deus, ela diz que Cristo, ele se ofereceu uma vez para sempre.
definitivamente. Para quê? Para tirar todo o pecado do meio do seu povo. Então, na volta de Jesus, ele não tratará mais do pecado. Por quê? Porque o pecado do seu povo, isso já foi resolvido de uma vez por todas, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Ele aparecerá a segunda vez, queridos, não para tratar dos pecados, mas para glorificar o seu povo. Então, amados, por conta disso, o primeiro verso aqui do capítulo 10, ele declara assim, olha: ora, visto que a lei tem as sombras dos bens vindouros, ou tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, queridos, essa palavra perfeito aqui não significa ser perfeito nas suas ações ou ter perfeição sem pecado. Mas de acordo aqui com o contexto, a perfeição significa, sabe o quê? Nós termos uma consciência perfeita. A nossa consciência será a consciência sã. Então olha aqui, amada igreja e minha ovelha. Os seus atos, eles não podem ser perfeitos. Seus atos não podem ser perfeitos. Mas você pode ter uma perfeita consciência. Essa consciência perfeita, querida ovelha, significa não ter mais consciência de dívida, porque você não deve mais nada. Jesus já pagou. Foi exatamente o que Jesus fez. O Senhor, queridos, Jesus é muito maior do que as nossas dívidas. E sabe o que ele fez? Ele próprio se deu. Ele se deu para quitar todas as nossas dívidas. Aquela nota promissória que estava na mão do diabo, ele foi lá e ele resgatou com o seu próprio sangue. Hoje você é limpo. Hoje você é lavado. Hoje você é remido. No versículo 2, nós lemos, estou falando aqui de Hebreus 10, tá, gente? No versículo 2 nós lemos: doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Então olha só, queridos, aqui o argumento é que os sacrifícios, se os sacrifícios da lei, eles pudessem remover pecados, de uma vez por todas, os ofertantes, eles seriam purificados e não teriam mais consciência do pecado. Então, uma vez oferecido o sacrifício da lei, né, oferta de animais, eles teriam os seus pecados totalmente anulados, apagados, e não teria consciência. Mas uma vez que eles ainda tinham consciência de pecado, queridos, isso era a prova que o sacrifício dos animais era um sacrifício insuficiente. Entende? Então a lei, ela era uma lei imperfeita. Por quê? Porque a cada ano a pessoa ela fazia recordação de pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, eles removam os pecados. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4. Mas aqui na nova aliança, a aliança da graça, a aliança de Cristo, nessa nova aliança, Deus ele não recorda o nosso pecado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tira todo o pecado. Ele não apenas cobre o pecado, mas o sangue de Jesus, ele limpa a gente de uma vez por todas. E a promessa de Deus é que todos os nossos pecados serão removidos. E ele jamais, lá no versículo 17 de Hebreus 10, jamais ele se lembrará dos nossos pecados. Aleluia. Não alegra o seu coração? Você não fica alegre por isso? Eu fico alegre. A palavra de Deus diz, querido,
que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele recebeu um corpo como eu e você. E o corpo que ele recebeu, querida ovelha, e você que está me ouvindo agora, me assistindo aqui pelo meu canal do YouTube, pelo Facebook, ouvindo pela Rádio Adorai FM, olha só, esse corpo que ele recebeu para fazer a vontade de Deus, não foi a vontade dele, a vontade do Pai. E a vontade do Pai era acabar com as intermináveis ofertas pelo pecado. Deus, ele queria acabar de uma vez com essas ofertas. Deus não estava satisfeito apenas em cobrir o pecado da humanidade. Sabe o que Deus queria, querida ovelha? Deus queria retirar, Deus queria remover, Deus queria apagar para sempre o pecado da humanidade. E ele assim, ele remove o primeiro, que é a lei, e estabelece o segundo, que é a nova aliança. Isso mesmo. Então nós, queridos, como homens e mulheres que cremos no sacrifício de Jesus, cremos em Jesus como Filho de Deus, nós não somos santificados pela nossa própria obra de obediência, mas nós somos santificados pela oferta do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não até o nosso próximo pecado, não, como era na velha aliança, mas de uma vez por todas. Todos os nossos pecados, todos, foram arrancados e cravados na cruz de Cristo. Quando eu falo todos, queridos, é o pecado de quando você nasceu, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos, de ontem, de hoje, de amanhã. Todos os seus pecados foram removidos. Como assim, pastor? Continua ouvindo a palavra. Querido, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira, aqui das Américas, em Cuiabá. E estou aqui fazendo o programa Mensagem de Fé pela Rádio Adorai FM 106.9. Você está me ouvindo neste programa poderoso e maravilhoso, que é um programa de pregação da palavra, de ensino da palavra de Deus. O Senhor tem palavra de vida eterna para você. E você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu estou ainda em campanha de inscrição. Ela é infinda, tá, gente? Eu só vou parar o dia que não estiver mais fazendo o programa, né? Mas você que está me ouvindo agora, eu vou pedir, entra lá no meu canal do YouTube. Isso mesmo. Você quer ver essa mensagem, esse programa indo além? Entra lá e se inscreva. Se inscreva no meu canal e acione o sino para você receber novas notificações. Todo dia eu posto ali de manhã, de madrugada ainda, de segunda a sexta, mensagens curtas, que é um pão diário para você se alimentar. E aí você vai inscrito, você quando levantar de manhã vai escovar o dente, lavar o rosto, já pode clicar lá, entrar no canal, pegar as notificações, e você vai ouvir, vai fazendo aí o que você tem que fazer e ouvindo, e já faz a sua oração e vai trabalhar cheio da presença de Deus. Você pode também deixar o seu like, fazer seu comentário e ainda pode compartilhar. Se você quer ser um evangelista como eu sou, você vai ter a oportunidade de compartilhar com seus familiares e amigos. E eu estou num projeto de cada uma das pessoas inscritas. Faça isso com 10 pessoas. Deus vai te abençoar muito e as pessoas vão ser alcançadas através de você, de uma pequena atitude, um pequeno clique de compartilhamento. Você vai levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Então eu quero convidar você a fazer isso junto comigo. Seja um espalhador das boas novas. E esse programa que eu faço aqui na Rádio Adorai, eu também subo ele para o canal do YouTube. Então você quer compartilhar com alguém, você pode entrar no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Todo dia, teve um programa, você já pode entrar lá depois do programa e já compartilhar, ouvir de novo, que tem sido uma bênção, não tem? Então faça isso, para o nome do Senhor ser glorificado. Eu falei a respeito da obra do Pai, né? Agora eu vou falar, para nós entendermos a respeito de que nós não perdemos a salvação, tá, gente? Agora eu quero falar a respeito da obra do Filho.
E nós estamos usando como base o texto de Hebreus capítulo 10. Então, amados, no Velho Testamento, o sacerdote, ele não podia se sentar. Ele não sentava, um sacerdote. Ele tinha de repetir todos os dias o mesmo sacrifício, que nunca podia remover pecados. O sacrifício que um sacerdote da velha aliança, lá do Velho Testamento, fazia, não removia o pecado da humanidade. Mas o que o Senhor Jesus fez? Jesus, ele fez a obra do sumo sacerdote. Como assim, pastor Claudemir Ribeiro? Ele fez a obra do sumo sacerdote oferecendo um único sacrifício pelo pecado da humanidade, um sacrifício para sempre. Depois, o que ele fez? Ele sentou-se à destra de Deus. Por que ele sentou-se à destra de Deus? Porque a obra foi uma obra perfeita, a obra foi consumada, a obra foi terminada. Esta, queridos, é a obra do Filho, a obra de Jesus. Jesus já concluiu a obra, ele se ofereceu como sacrifício para a propiciação do meu e do teu pecado. Então, se não há mais pecado, queridos, não há mais dívida. Então, toda a condenação que havia sobre a sua vida, o Senhor Jesus já levou. Então, não precisa você ficar repetindo. Não ficar repetindo sacrifício diante de Deus para perdão de pecado, porque Jesus já levou os nossos pecados. E eu quero falar agora sobre o testemunho do Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo, ele testemunha nas nossas vidas que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Deus não se lembra mais das nossas iniquidades para sempre. Por quê? Por causa da obra que foi consumada de uma vez por todas. Pois onde há remissão de pecado, não há oferta pelo pecado. Você vai ver isso lá no texto de Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao 22. Em outras palavras, queridos, o autor do livro aos Hebreus, ele exorta a gente que não há mais necessidade de nós irmos ao templo oferecer sacrifício pelos nossos pecados, porque os nossos pecados eles já foram removidos pelo Senhor Jesus. Todos os nossos pecados. E o povo os judeus, o que eles faziam? Receberam Jesus, mas eles ainda iam no templo oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados. E não precisa, porque nós estamos numa nova aliança, Jesus já cumpriu. E o Espírito Santo ele faz isso, né? Ele nos exorta a não ter necessidade de mais diante de Deus oferecer sacrifício, porque os nossos pecados foram levados pelo Senhor, foram removidos pelo Senhor. Então, por conta disso, eu e você, nós podemos ter intrepidez para entrarmos diante de Deus, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje nós temos acesso diante de Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote, para o sumo sacerdote falar com Deus a respeito de nós. Nós podemos ir diante de Deus. Faça isso, querido. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de Maria, de João, de José, de Joaquim. Basta você ir em nome de Jesus. Porque Deus, Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Seja lá qual for o problema que você tem passado, a situação que você tem vivido, conte para Ele, vai até Ele. Ele quer te ouvir. Ele quer te abençoar. Ele quer trazer vida plena sobre a sua vida. Faça isso. Querido, Jesus abriu as porteiras celestiais para nós. Antes, o homem não podia ir até Deus por causa do pecado.
Mas hoje não existe mais a separação de nós com Deus. Por conta de Jesus. Você não vai em teu nome, mas vai em nome de Jesus. E quando Deus vê você, Ele não vai ver você nos seus pecados, mas Ele vai ver você em Cristo. Pois o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça, de todos os males. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Queridos, andar pelo novo e vivo caminho significa que quanto mais nós andamos e nos aproximamos, mais nós temos vida. E assim, queridos, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, nós aproximamos com o coração sincero diante de Deus, em plena certeza de fé, e tendo um coração purificado de toda a má consciência. Aleluia, glória a Deus. Assim, queridos, nós vemos que pela vontade de Deus Pai, do nosso Abba, e através da obra de Jesus Cristo, seu Filho, a obra do Calvário, e também o testemunho do Espírito Santo, eu e você, nós podemos ter plena certeza de fé. Por quê? Porque a vontade de Deus, queridos, é que nós nos aproximemos diante dele em plena certeza de fé. A fé, queridos, ela não lida com conjecturas. A fé, ela não lida com incertezas. Mas a fé, ela lida, sabe com o quê? Com convicções. E eu tenho convicção, meu querido, que uma vez que eu fui salvo pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus nunca vai tomar de mim esse direito. Porque o sacrifício dele foi um sacrifício de uma vez por todas. E de uma vez por todas, queridos, eu estou limpo, estou perdoado, estou aceito diante do Pai. Você também. O Senhor te aceita diante do Pai. Nós estamos vivendo, eu tenho falado aqui constantemente, dias difíceis. Quantas pessoas à nossa volta estão sendo mortas? Satanás, ele tem lançado esse vírus que está acabando com as nações. E tem até uns filhos das trevas aí metidos com política, que vem falar que a igreja tem causado a propagação e a propalação desse vírus quando se reúne. E eu vou falar uma coisa para você, meu querido, e minha querida ovelha. Esses falsos, essas pessoas charlatãs, essas pessoas que não têm nada a ver com Deus, que a vida delas é uma vida podre. Isso mesmo, a vida podre. Uma vida cheia de pecado, de prostituição, de avareza, de roubo, de vícios. Vem falar contra a igreja de Jesus. Ai deste mundo, quando a igreja de Jesus foi tirada dele. Ai deste mundo. Porque as igrejas, elas levam o amor de Deus. Elas levam essa conjectura de fé maravilhosa, a convicção de fé maravilhosa. As pessoas têm fé, convicção de que algo extraordinário, algo bom vai acontecer. Pessoas têm sido curadas no meio dessa pandemia. Agora o que nós não devemos, queridos, é aceitar as investidas do homem do mundo. Os homens de Belial se levantar a voz contra a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor eu não aceito. Eu não aceito palavra de ímpio, jogando culpa
nas desgovernanças. Esse aí que falou tudo isso, o filho dele, era catador de cocô de animal em zoológico. É um dos homens mais ricos do país, roubando, tirando dinheiro porque agora, queridos, está precisando de dinheiro em saúde. Se eles não tivessem roubado lá atrás, saqueado o país, sabe o que nós tínhamos hoje? Nós tínhamos condições de ter boas UTIs, bons profissionais remunerados, boas qualidades na saúde, mas não tem. E esse filho das trevas vem falar contra a igreja. E não é o tema, viu, queridos? Não é o nosso tema. Mas eu tenho que falar. Sabe por quê? Porque quando falou contra a igreja, tocou, queridos, na noiva de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. Nós somos a noiva. A salvação, nós somos salvos. Nós somos salvos do mundo. E o noivo, e nós como noivo aguardamos a volta do noivo. E quem fala mal da igreja, ele vai colher. Quem fala mal da noiva vai colher o fruto. Na verdade já está colhendo, né? Mas olha só, que eles vão continuar. O que significa viver deliberadamente no pecado, pastor Claudemir? O que será que significa? Você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Eu faço aqui na Rádio Adorai, 106.9 MHz, aqui em Cuiabá e Várzea Grande, o programa Mensagem de Fé de segunda a sexta. Quero que você continue me assistindo. Você pode ouvir essas mensagens também no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Eu te convido para entrar lá e se inscrever. Vai ser uma bênção ter você inscrito no meu canal. E após vocês ouvirem as mensagens pelo canal, pode deixar um like, compartilhar, comentar, tá? É uma bênção ter você comigo. Eu quero fazer a obra do Senhor não sozinho, quero fazer com você. Você é participante dela. E o que significa, pastor, viver deliberadamente no pecado então? Olha só, queridos, lá no versículo 25 de Hebreus, a palavra nos exorta a nós não deixarmos de congregar. Naqueles dias da igreja primitiva, congregar com a igreja e deixar de ir ao templo representava perseguição. Então, aqueles que eram apenas convencidos e não convertidos deixavam a igreja. Isso mesmo, deixavam de ir para os cultos e voltavam para o templo sacrificar. E logo depois disso, nós vamos chegar no versículo 26. Mas agora você pode compreender o contexto todo. Em vez de ficar observando esses textos de Hebreus 10, muitos vão direto ao versículo 26 para falar a respeito da perda da salvação. E que diz assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, queridos, quando você abandona Cristo, quando você abandona o sacrifício feito por Jesus lá na cruz, você abandona a congregação dos filhos de Deus e volta aos sacrifícios do templo, que não podem remover pecados, você está voltando a viver deliberadamente no pecado. É evidente, queridos, que essas pessoas, eu assim quero crer, que essas pessoas aqui, de Hebreus 10, 26, eles não eram realmente convertidos. Só conheceram a verdade de Cristo. E mesmo assim, eles conheceram, mas eles não viveram a verdade de Cristo. E mesmo assim eles voltaram ao sacrifício de animais. Para essas pessoas aqui, não resta mais sacrifícios. Por quê? Porque Cristo já fez tudo. Não há mais sacrifício a ser aceito por Deus. Tem gente que faz sacrifícios de tolo, né? Porque Jesus já fez o sacrifício. Porque elas estavam vivendo debaixo do pecado ainda, então, pastor? Porque não estariam debaixo do sangue de Jesus. Essa é a razão. Porque quem não está debaixo do sangue de Jesus está vivendo em pecado. Quem está debaixo do sangue, queridos,
não permanece no pecado, porque o sangue de Jesus, ele constantemente está nos limpando. É isso mesmo. Porque nós somos continuamente purificados do pecado. Porque nós estamos debaixo do sangue. Eu lembro que muito tempo atrás eu pregava. Aí eu fiz uma ilustração a respeito, tinha uns pisos grandes na igreja, né? E ali tinha os quadrados. Eu falei assim, esse aqui é o quadrado do sangue de Jesus. Então se você fica debaixo do quadrado do sangue de Jesus, você pode viver o resto da tua vida sendo purificado dos seus pecados. Jesus purifica pecados. O sangue de Jesus tem poder. E o poder do sangue de Jesus é purificar pecado na sua vida. Eternamente. Aleluias. Por isso que eu não saio debaixo da presença do Senhor. Um exemplo disso, queridos, pode ser visto lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando Paulo, ele combate o falso ensino que Cristo não tinha ressuscitado. Ele diz para a igreja de Coríntios: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A lógica é simples, queridos. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós não permanecemos no pecado. Por quê? Pelo contrário, queridos, essa certa expectação horrível de juízo e de fogo, o fogo vingador prestes a consumir os adversários, né? Esse depoimento aí, sem misericórdia, morre esse depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, não é verdade? Então, queridos, olha só o que a palavra do Senhor fala, isso aqui é muito sério. O livro de Hebreus, ele foi escrito entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. Então, no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Os romanos vieram e destruíram a cidade. Eles colocaram fogo no templo. Este foi aqui o fogo vingador. Viu? Lá em Moisés, lá em Números, capítulo 15, versículo 30 ao 36, fala, né, que se aquele que rejeitava a lei deveria ser morto, né? E imagina aquele que rejeita a graça de Deus hoje, porque tem muita gente rejeitando a graça de Deus, né? Há um exemplo no Velho Testamento de alguém que rejeitou a lei de Moisés, nesse texto de Números 15, né? Olha o versículo lá em Lucas 23, versículo 34, diz assim, ó: na lei não havia perdão para um pecado cometido deliberadamente. Todo sacrifício era para o pecado involuntário. Então, pessoa que deliberadamente pecava, não havia sacrifício para ela. Mas na cruz, o Senhor nos colocou todos debaixo da categoria de pecado por ignorância, quando ele disse assim, ó, lá na cruz, lá no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era deliberado. Mas Jesus, ele derramou perdão sobre a vida daqueles homens, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo, crucificando, açoitando o autor da vida, o autor da nossa salvação, da nossa redenção. Sabe, queridos? Esta é a única ocasião em que se menciona que alguém que cometeu algum pecado atrevidamente. E qual foi o pecado? Lá em Números, capítulo 15, do versículo 30 ao 36, fala sobre isso. O homicídio. Na verdade, não. Na verdade, será que os homicidas, eles tinham, assim, receberiam, o Senhor receberia o sacrifício dele, o homicida, o adúltero, ou o desonrador de pais? Sabe, queridos, o sábado era o dia do descanso do Senhor. Viver deliberadamente no pecado
é não descansar quando Deus já entrou no descanso. O pecado atrevido daquele homem foi se recusar a descansar. Não é algo que um crente faça, não é verdade? É para aqueles que, mesmo tendo recebido entendimento do Evangelho, voltam as costas e tentam se salvar por outros meios. Hebreus 10, 29 fala assim, ó, de quanto mais severo castigo julgais, vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, queridos, toda a descrição ela tem sido usada para dizer que se refere àquele crente que cai no pecado repentinamente. E as pessoas que acreditam que um crente perde a salvação, diz que aquele que peca deliberadamente está calcando os pés do Filho de Deus, profanando o sangue e ultrajando o Espírito da graça. Mas o que é então, pastor, ultrajar o Espírito da graça? Sabe, queridos? É não usar a graça voltando para a lei, ou usá-lo cada vez que peca. Quem peca e recorre à graça não está profanando, queridos. Mas aquele que acha que pode ser aceito diante de Deus por seus próprios méritos, esses aí sim estão profanando, estão desprezando, estão calcando aos pés do Filho de Deus. Esse texto aqui, ele se refere àquelas pessoas que resolveram voltar para os sacrifícios do templo. Então, quando eles faziam isso, eles estavam considerando que o sangue de animais era igual ao sangue de Jesus. E assim, o que acontecia com eles? Eles estavam pisando com o calcanhar o Filho de Deus. Eles insultavam o Espírito da graça quando eles desprezavam tudo o que Deus nos dá por meio da obra do seu Filho. Então, amados, para essas pessoas não há mais sacrifício. É o que em 1 Coríntios capítulo 7 diz. Não há mais sacrifício, pois o sacrifício de Cristo foi completo e eterno. Nunca mais haverá outro. Então o texto aqui de 1 Coríntios 7, ele diz que essas pessoas elas foram santificadas. Então elas eram crentes, sabe? Na verdade eu estou fazendo confusão aqui. Esse povo aí, de Hebreus 10, eles eram um povo que tinham sido santificado, mas eles eram incrédulos, eles não criam na obra consumada de Jesus. E nós temos o exemplo é de 1 Coríntios 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, no versículo 14, deixa eu ver aqui com os irmãos. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim, ó, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui em 1 Coríntios? Para você entender o que é ser santificado pelo cônjuge. Paulo diz que o cônjuge incrédulo, ele é santificado quando ele convive com o cônjuge crente. Então o mesmo acontece com aquelas pessoas que ainda não se converteram, mas que frequentam o culto. De certa forma eles são até abençoados pelo convívio com os nossos irmãos. E aqueles irmãos de Hebreus 10 eram essas pessoas aqui. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lá em Hebreus 10, 30 e 31 está escrito isso. Então esse texto aqui, queridos, ele é uma citação do Cântico de Moisés em Deuteronômio 32. Então a nossa tendência, sabe qual é? A nossa tendência é pensar que o povo a quem o Senhor julgará é a igreja.
Mas na verdade, queridos, trata-se de Israel. Nós precisamos admitir que Deus tem uma aliança com Israel. E eles ainda são seu povo. Aqueles que estavam voltando aos sacrifícios do templo eram judeus. Judeus que acreditavam ser povo de Deus. E eram mesmo. Mas isso não significa que eles eram pessoas salvas. Então, queridos, a doutrina central de Cristo, né? A doutrina de Cristo, o centro dela é o céu. Deus é muito sério quando a relação é o seu filho. Quando o que nós falamos diz respeito ao que o seu filho fez. A forma como nós tratamos Cristo vai determinar como Deus vai te tratar. Como Deus vai me tratar. Quando você desacredita que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo e que você acredita que a sua salvação, você perde ela toda vez que você dá um escorregão, você está desacreditando no que Cristo fez. Porque o sacrifício de Cristo, ele foi de uma vez por todas para perdoar e purificar os seus pecados. Olha só o versículo 31, aqui de Hebreus 10, nós lemos que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, no entanto, da fé para a conservação da alma. Esse retroceder aqui, queridos, segundo o contexto, sabe o que é? É voltar para o judaísmo. Não é voltar para o pecado. Porque a questão do pecado já foi resolvida na nossa vida. Aqueles que voltam para o judaísmo se perdem. Porque estão desprezando o que Jesus fez. A obra consumada de Jesus. Amém? Queridos, eu vou parar por aqui. Amanhã, na próxima mensagem, vai ser sobre Tiago 2, também que fala a respeito do ser salvo, né? Aqui eu estou falando a respeito de perder salvação. E lá em Tiago 2, pessoas falam que a salvação não é só por fé, é por obras também, né? E aí eu vou explicar sobre isso com você. Então esteja ligadinho, antenadinho. Você que ainda não entrou no meu canal do YouTube, você tem a oportunidade de entrar lá, é Claudemir Ribeiro. Você vai ouvir de novo essa mensagem, se você quiser. E de segunda a sexta eu coloco todo dia de manhã, na madrugada ainda, uma mensagem de fé, que é um pão diário, para você se alimentar. Entra lá, se inscreva. É muito fácil, simples, eu estou em campanha. E eu queria ver se hoje nós tivéssemos 10 inscritos. Será que tem condições? Você que está me ouvindo agora pela Rádio Adorai, será que dá para você parar um pouquinho aí o que você está fazendo, pegar o seu smartphone, entrar no canal do YouTube, escrever Claudemir Ribeiro. Procura lá. Eu entrei agora para analisar, né? E as pessoas têm entrado lá, procurado. Meu nome, Claudemir Ribeiro. Eu tenho um analisador, né? E entra lá e para olhar as palavras. Eu tenho visto que cerca de 45% de pessoas que ouvem a minha palavra, a palavra que Deus me dá, que eu ministro, tanto a devocional diária, né, que é o pão diário, como a pregação aqui pela Rádio Adorai, que eu subo para o canal do YouTube, são pessoas que ainda não se inscreveram no meu canal. Então é quase 50% de pessoas que me ouvem que ainda não são inscritos. E se você se inscrever, meu querido, vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque eu vou poder fazer essas transmissões, igual eu estou fazendo aqui agora, eu estou gravando, né? Eu poderia estar já fazendo a transmissão direto no canal do YouTube. Eu uso o celular. Eu tenho esse celular, que é o celular que eu ponho o fundo musical. E o outro celular que eu ponho a câmera, né? Para eu falar com você. É isso mesmo, é tudo amador. Nós não temos recursos ainda suficientes para fazermos aí o nosso estúdio. Mas em breve nós vamos ter um estúdio, em nome de Jesus. E eu quero contar com você. Se inscreva lá, Claudemir Ribeiro é o canal. Aí você aciona o sino de todas as notificações. E também, a cada vez que você ouvir, deixa um like, faz um comentário, compartilha. Você pode ter certeza que vai chegar longe esta palavra. Amém? Eu quero
orar com você que nunca disse sim para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor também. E você quer receber essa salvação eterna. Você quer receber esse sacrifício pleno de Jesus na sua vida. Uma vez que você receber Jesus, querido, você tem a tua eternidade mudada. Jesus está voltando e Ele precisa te salvar. Jesus está voltando, queridos, para muitas pessoas. É só você ouvir o noticiário quantas pessoas morreram hoje para a Covid. Agora você vê quantas dessas pessoas disseram sim para Jesus. Aquelas que não disseram sim para Jesus, queridos, ela tem a segunda morte dela garantida. Morreu uma vez e vai morrer de novo. E você que aceitar Jesus agora, você vai morrer hoje. Morrer para o pecado, para o mundo. E nunca mais você vai morrer. Porque quando o Senhor te chamar, você vai ser chamado para Ele. Amém? Então ore assim comigo. Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra e eu tenho crido no Senhor, no Teu sacrifício da cruz. E eu quero ser salvo por Ti. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. E eu quero fazer parte desta família abençoada, a família da fé. Eu quero que o Teu nome seja glorificado e engrandecido através da minha vida. Eu volto para os Teus braços e recebo a minha salvação. Neste momento, eu oro agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que precisa de oração, vou orar por você também. Lembra lá de entrar em contato comigo, é 65999-695100. 65999-695100. Fala que você aceitou Jesus aqui. Nós vamos orar por você, vamos encaminhar você para a igreja. Vai ser uma bênção. Querido Deus, meu Paizinho, meu amado Baba, meu coração se desfaz agora na Tua presença. Meu coração, Senhor, está aqui quebrantado diante de Ti. Aleluias. Eu engrandeço o Teu nome, pois o Senhor tem um nome sobre todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Tu és o Senhor. Eu creio nos Teus milagres, eu creio na Tua cura, eu creio na Tua libertação. Por isso agora eu repreendo todo espírito de enfermidade da vida desta pessoa que está internada agora com Covid. Essa que está passando, Senhor, pelo tratamento para a recuperação dos seus pulmões. Meu Deus, essa debilidade que o Covid tem causado na vida dessas famílias. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Toda dor no pâncreas, toda dor de cabeça, toda dor renal, todo reumatismo, toda doença crônica, todo câncer que está dominando essa vida, a AIDS, em nome de Jesus, toda doença sexualmente transmissível, eu repreendo agora, em nome de Jesus, receba agora a cura do Senhor, o milagre do Senhor. Oh, amado Pai, eu oro agora apresentando esta vida que está oprimida, Senhor. Oprimida pelo medo, oprimida, Senhor, pela angústia. Oprimida, Senhor, pela depressão que tem vindo, Senhor, de encontro com esta vida. Eu repreendo agora todo espírito maligno que está atrofiando ela, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a vida de Deus. Eu declaro o mover do Senhor, eu declaro o mover sobrenatural sobre esta vida, e que ela será cada dia mais impactada pelo Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, opera agora, eu repreendo agora todo espírito de morte, todo espírito de macumbaria, de feitiçaria, sai agora desta vida em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa os pastores que fazem programa nesta rádio. Abençoa, Senhor, os nossos pastores da Igreja Videira, da Vinha, Senhor, como um todo. Meu Deus, abençoa o missionário chileno Vergara, Senhor, que está levando a Tua palavra para as nações. Pai, opera agora os Teus milagres, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Abençoa esta rádio, Senhor. Adorai a vida do pastor Araújo e de cada irmão aqui, Senhor, representado. Em nome de Jesus, eu oro hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer assim bem forte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém?
Glória a Deus.